Nós não vamos agora nos deter no texto que nós trabalhamos ele aí quase 2 meses, né? Muito rico o texto lá de segundo Reis, capítulo 6. Nós vimos aí, se eu não me engano, por 1 mês e meio esse texto e fomos abordando os princípios ali estabelecidos pelo próprio Deus, pois foi Ele quem inspirou os homens e também inspirou os escritores para colocar da forma como está. Nós vamos agora trabalhar de forma prática tudo que nós estudamos. Nós vamos tornar a coisa assim, não tanto teológica, não tanto cognitiva, filosófica. Vamos trabalhar de forma prática, como que Deus gostaria que nós, desta casa, nós, deste ministério, venhamos nos comportar com tudo que nós já ouvimos. Então, você vai ter agora assim a lição de casa, de rever as ministrações, né? Você analisá-las e trazer para cá um coração com a disposição de tornar a questão prática no dia a dia, na vida cristã, em nome de Jesus. Na primeira ministração, nós vimos que aqueles homens fizeram o que fizeram porque tinham uma visão, né? E aquela visão era motivada por algumas questões, dentre elas nós tratamos a necessidade de ter uma casa mais espaçosa. Os irmãos se lembram disso aí? Né? Então eles tinham uma visão, né? Eles não ficaram presos àquela situação, eles viram o futuro, dizendo, não, nós podemos chegar lá, nós podemos realizar isso. Então eles se mobilizaram para edificar uma casa mais espaçosa, uma casa com maior abrangência, onde eles pudessem fazer mais e melhor a obra que lhes foram confiada. Como que isso é aplicado a nós, queridos? A Bíblia nos fala no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, uma das declarações mais poderosas de Jesus. Aliás, aqui no capítulo 16, nós temos, teologicamente falando, a carta magma, né? A máxima, a escritura em que Jesus expressou o seu coração de uma forma muito clara. Mas principalmente o versículo 18, ele é extremamente importante esta noite para entendermos de forma prática o que estamos fazendo nesse lugar. Jesus disse assim, eu também te digo, falando a Pedro, né, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, a semelhança daqueles discípulos dos profetas que chegaram para o seu líder maior, Eliseu, dizendo, olha, nós precisamos descer ao Jordão, cortar madeira e fazer uma casa maior, bem mais ampla. O Senhor Jesus, quando desceu do céu, ele desceu de lá depois de um concílio. Você não acredita que ele veio de lá por acaso e foi vendo a situação aqui, e como diz o ditado popular, no andar da carruagem, as abóboras se assentaram, né? Se organizaram. Não, Jesus desceu de lá com uma visão muito clara, uma visão muito objetiva, muito funcional do que estava no seu coração. E dentre aquilo que ele tinha proposto no seu coração, estava em quê? Destruir as obras do diabo, em salvar a humanidade e edificar uma igreja poderosa. Lógico que existem outras questões, mas se você entender essas três, você vai entender praticamente todo o contexto missionário de Jesus. Você vai entender tudo que estava no seu coração. Em primeiro lugar, ele veio para destruir as obras do diabo. As pessoas estavam escravas, aprisionadas. Então Jesus veio com a sua justiça, com a sua obra, para destruir essas sentenças, estas ordenanças satânicas. E depois então ele salvou o homem, né? Ele salvou o homem, libertou o homem do seu pecado, da sua escravidão. E agora o homem liberto do poder das trevas, do império das trevas, como nós vimos esse domingo, ele não é imediatamente transportado para os céus. Ele vive aqui um período de peregrinação. E Jesus então estabeleceu a sua igreja, um lugar onde os santos poderiam ser amparados, os santos poderiam ser edificados, e os santos seriam a própria matéria-prima para a edificação desta igreja, né? Porque a igreja, ela é constituída por quem? Pelas pessoas que Jesus Cristo salva, debaixo de um fundamento, né? Ou melhor, sobre um fundamento, a obra que Jesus realizou. Então
Então, as pessoas que Jesus salva, fundamentadas naquilo que Jesus Cristo fez, nós podemos dizer que confecciona ou caracteriza uma igreja local, onde as ordenanças são praticadas. E assim por diante. Então, é uma sentença extremamente simples. Talvez, se algum teólogo me ouvir, ele vai me questionar de algumas questões, mas o propósito aqui é tornar essa mensagem o mais prático possível. Então, queridos, pegando esse contexto, eu faria uma pergunta para você. Qual é o objetivo nosso, igreja ou ministério da Comunhão Ágape? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos desejosos em fazer aqui? Qual a razão de nós existirmos como igreja local e como ministério? Acima de tudo, querido, acima de tudo, nós queremos ser aquilo que Jesus sempre quis que fôssemos, esta igreja gloriosa que Ele sempre sonhou, amém? Não tem outro sentimento no nosso coração do que ser esta igreja gloriosa, aquilo que estava no coração dele quando ele desceu dos céus, se tornou carne, como homem, ele foi obediente até a morte de cruz, confiando que Deus iria certamente levantá-lo da morte e dar um nome acima de todo nome. Jesus, ele pagou o preço por esta igreja, Jesus pagou o preço por esta missão, um preço que ninguém mais poderia pagar, um preço que ninguém mais teria condições de pagar, ainda se quisesse pagar. Eu penso aqui comigo, como alguém que é salvo. Alguém é salvo aqui? Aleluia! Alguém que é salvo, alguém que de fato é salvo, que você entende essa tão grande salvação, não teria outra forma de você retribuir como símbolo, demonstração de gratidão a Jesus, senão querer ser esta igreja gloriosa, em querer ser aquilo que Ele sonhou, em querer ser aquilo que Ele sempre desejou. Eu creio que isso agrada o coração de Deus, eu creio que isso agrada o coração de Jesus, eu creio que isso agrada o coração de cada um de nós. E isso, querido, faz com que tudo que a gente fale, pense, haja, tudo que aconteça aqui dentro tenha um centro de gravidade. Então, por exemplo, por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Porque eu quero ser essa igreja gloriosa de Jesus Cristo aqui, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no meu continente, nesta geração. Por que você fala o que está falando? Porque eu quero ser essa igreja gloriosa de Jesus Cristo. Eu quero ser essa igreja que é a sua noiva, que está sendo ataviada para o dia do casamento. Aleluia! Por que você faz o que você faz? Porque eu quero ser esta igreja gloriosa de Jesus. Alguém está entendendo, queridos? Quando esse pensamento ele toma conta dos nossos corações, é quase que impossível uma motivação errada levar você a pensar de forma errada. Uma motivação errada te levar a falar de forma errada. Uma motivação errada te levar a agir de forma errada. Porque as bases são sólidas, as bases são honestas, as bases são verdadeiras. E eu tenho falado isso por longos anos. Quando você tem um conceito, um paradigma correto, um pensamento correto, inevitavelmente você vai ter uma atitude correta, uma ação correta. Quando você tem pensamentos errados, conceitos errados, paradigmas errados, certamente você terá atitudes erradas. Então eu penso que todos nós deveríamos pensar assim. Por que estamos nessa casa? Por que fulano de tal está naquela casa, naquela outra casa, naquele ministério? Por que nós estamos aqui na Comunhão Ágape? Nós estamos aqui porque somos os salvos. Quem aqui foi salvo? Vou perguntar de novo? Amém. Aleluia. Jesus não poderia ter mandado você para o céu direto, né? Vocês lembram daquela piadinha do cangaceiro que se converteu? Aquele cara mal, ruim, que se converteu, que ainda não tinha mente renovada. Ele se converteu para valer e começou a se tornar um grande evangelista, mas um grande evangelista na sua cidade. E de repente, queridos, as pessoas descobriram o que ele estava fazendo. Ele pregava o evangelho dessa forma assim, ele pegava uma peixeira
ia lambendo o rosto da pessoa, dizendo assim, sabe que você é um cabra safado, você não presta, você é um bicho do mato, você é ruim. E o cara fala, eu sei disso. E você sabe que ninguém gosta de você nessa cidade, eu sei, mas eu vou te anunciar a respeito de alguém que te ama e te quer. Quem é? Jesus. Você quer ele? Quero Jesus, sim. Aí o cara confessava Jesus, se arrependia, ele metia a peixeira, arrancava o bofe do cara para fora e matava. Aí os caras falaram, mas caramba, por que isso? Aí um dia ele teve a oportunidade, deu a explicação, dizendo assim, eu faço isso para não dar tempo da pessoa desviar. Né? Mas deixando as brincadeiras de lado, todos nós aqui poderíamos ser como Enoque. Enoque andou com Deus, Deus o tomou e acabou, ponto final. Deus já mostrou que é possível acontecer isso. Mas por que Ele nos deixou aqui nesse período de peregrinação? Uns vão ter uma peregrinação de 70, outros de 80, outros de 90. Espero que alguns tenham de 120 anos de peregrinação aqui. Eu creio que uma das razões do porquê Jesus nos deixou aqui é para que nós fôssemos na nossa geração, no nosso continente, na nossa geração, no nosso país, na nossa geração, no nosso estado, na nossa geração, na nossa cidade, na nossa geração, no nosso bairro, esta igreja gloriosa, que está sendo ataviada para o dia do casamento. Amém, queridos? Então, eu gostaria que você parasse para pensar sobre isso. Desde quando todos os seus pensamentos foram voltados nesse sentido? Talvez de uma forma indireta, porque você sempre quis servir Deus bem, e com excelência, e com amor, e com prazer, mas talvez você nunca pensou de que você é a sua noiva, esta igreja gloriosa, essa com quem o Senhor irá se casar, nessa linguagem figurada que nós temos nas Escrituras. Você concorda comigo, amado, que por mais que nós tenhamos de ter linguagens de motivação para o público, linguagens de motivação para a liderança, essa talvez seria a maior ou o maior motivo que nos leva a uma ação, porque motivação é essa contração das palavras, né? A junção delas, motivo que leva a uma ação. Eu acho que sim. Todas as manhãs quando eu acordo, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é, Senhor, como que eu vou ser e viver como igreja gloriosa neste dia? Todas as vezes que eu penso no meu amanhã, eu já falo, Senhor, como eu posso me planejar para ser e viver essa igreja gloriosa? Todas as vezes que eu penso no próximo ano, eu sempre penso, Deus, como é que eu posso ser e viver como igreja gloriosa? Então as minhas motivações sempre estão voltadas nesse sentido. Eu gostaria tanto, querido, de poder transferir isso para você. Agora você vai entender por que a minha paixão em fazer tudo que eu faço. Nós vamos pegar aqui em pormenores. A partir de hoje vamos tornar a coisa prática, mas em pormenores. Você vai entender por que eu faço o que eu faço. Com a minha vida, com a minha família, com o meu dinheiro, com o meu tempo, com toda a expressão que eu tenho de influência, com tudo que me vem às mãos. Você vai entender por que eu reverto tudo isso na questão de igreja. Porque eu fielmente acredito que Jesus tem um romance eterno com a igreja. Essa igreja que está tão desacreditada, essa igreja que está tão mal difundida, esta igreja que está tão na boca das pessoas que falam mal, eu creio que no coração de Jesus, a sua igreja é a igreja amada. No coração de Jesus, a sua igreja é a noiva com quem ele vai casar. Eu creio que a noiva é aquela que ele sempre diz, valeu a pena morrer por você, valeu a pena ter sofrido por você, valeu a pena ter pago o preço que eu paguei, aleluia. Por isso, queridos, que eu fico invocado, e eu nunca vi gente ficar em pé por muito tempo, quando a pessoa não apenas denuncia o pecado, mas ela ataca a igreja, ela agride a igreja, porque são coisas distintas. Você denunciar um pecado é uma coisa, você denunciar uma falha é uma outra coisa, você denunciar um erro é alguma coisa, mas você agredir, eu nunca vi alguém agredindo a noiva e permanecendo em pé por muito tempo, exceto quando arrependido. Quem bate na noiva vai sofrer consequências do noivo. Quem faz a noiva padecer, certamente vai ter consequências do noivo. Ele não pagou o preço que pagou para deixar a igreja, sua noiva, ao ermo. Ele não pagou o preço que pagou
para deixar a sua noiva, a igreja, como quem não serve e não presta para nada. Queridos, eu fico pensando que às vezes Deus até permite algumas pessoas mundanas e até cristãos se levantarem contra a noiva, simplesmente para fazer deles igual fez com Golias. Deixou ele pensar que era o grandão, valentão, poderoso, que podia falar o que queria, que podia fazer o que queria, mas para ali, logo na frente, ser envergonhado com uma pedrada na testa. Eu creio que o Senhor Jesus ainda permite que vozes, pessoas, situações se levantem para denigrir a igreja, simplesmente para que eles tenham motivo de entrar num juízo poderoso de Deus e de lá não poderem se levantar mais, como foi com Golias. Hoje mesmo eu darei as suas carnes às aves do campo para comer, e você não vai ter como se levantar disso. Então, amados, nós como liderança que estamos aqui, deveríamos pôr isso no nosso coração, né? Nós estamos construindo aqui algo em primeiro lugar para Jesus, não é para o homem. Nós estamos construindo em primeiro lugar aqui para Deus. Essa igreja local vai ser a forma de nós apresentarmos para Deus o nosso amor, vai ser a forma de apresentarmos para Deus a nossa dedicação, vai ser a forma de nós mostrarmos para Deus o quanto estamos de fato rendidos aos seus valores, aos seus princípios, aos seus propósitos. Não tem como você expressar amor a Deus sem você estar conectado, com uma igreja local. Igreja local, eu diria que ela é o coração do reino de Deus, é o coração do reino dos céus. A igreja local, ela é muito mais significativa do que o que algumas pessoas têm pregado e ensinado por aí. Então ponha isso no teu coração, diga: Senhor, a partir de hoje, tudo que eu pensar, que seja para ser e viver como esta igreja gloriosa. Senhor, tudo que eu falar, que seja para eu ser e viver como esta igreja gloriosa. Senhor, tudo que eu fizer, que seja para expressar que eu sou, e que vivo esta igreja gloriosa. Amém, queridos? Algumas pessoas dizem então: Pastor Jamal, a igreja local, ela é a única responsável pela obra de Deus no mundo. Onde está a visão do reino? Onde está a visão das nações? Então, eu creio de que a obra do reino de Deus, ela começa na igreja local. Assim como você existe e passou a existir a partir de uma família, e a partir dali você se duplicou, se multiplicou e tem a sua própria família, tudo o que Deus faz, Ele faz por intermédio da sua igreja. Você vai olhar na Bíblia, você vai perceber que tudo o que Deus faz, Ele faz por intermédio de uma igreja local. Então, a partir daqui, nós podemos pensar agora na abrangência do reino. A partir daqui, você pode pensar agora em tudo o que Deus pretende fazer na nossa, e se Ele não voltar, na próxima geração. A partir de uma igreja local. E aqui eu quero corrigir o entendimento de que as pessoas, elas acham que são do reino sem pertencer a uma igreja local. Essa é a pior balela que um missionário, que um ministro, que alguém pode cair. Esse é o pior engano satânico, teológico, que uma pessoa pode cair. É achar que ela pode servir o reino sem estar conectado numa igreja local, sem estar ligado a uma igreja local. Isso é muito importante, queridos, extremamente importante. Eu até brinco, não que eu concorde, mas eu até brinco. Deus até permitiu que as denominações existissem, com as suas diferenças, com as suas formatações, com o seu jeito de ser e fazer a obra de Deus, tão diferentes uma das outras, até para diminuir as desculpas que as pessoas dão de não se adaptarem nas igrejas, Então, se você não adapta numa igreja que grita, vai numa igreja que não grita. Se você não se adapta numa igreja que se veste com liberdade, vai numa outra que são extremamente
assim, como que eu diria? Rígidos, né? Se vestem socialmente, né? E tal. Então, tem N igrejas nos seus formatos para você escolher. Mas a partir do momento em que você se diz membro de uma igreja e adotou aquela igreja, você tem que aprender a viver. Agora, lógico, você não está isolado, você faz parte de uma família maior. A igreja local é parte de uma família maior. Então, não cabe à igreja local matar a visão do reino. O que cabe à igreja local é enviar as pessoas para a obra do reino. Agora, não cabe as pessoas acharem que podem ir sem a igreja enviar. Quem envia é a igreja, por intermédio do Espírito Santo que trabalha na igreja, por intermédio da liderança que trabalha na igreja. Então, é só uma questão de valores invertidos. A obra do reino vai ser feita, mas por pessoas que são conectadas a uma igreja local. A obra do reino vai ser feita, mas por pessoas que estão ligadas a uma liderança. E assim, a coisa vai caminhar, a coisa vai andar e a coisa vai fluir. Amém, queridos? Amém. Lembre que eu falei para vocês, meu discurso, minha palavra dessa noite, não é para pegar e a gente começar a fundamentar versículo por versículo aqui, mas é apenas para trazer conceitos para vocês, para que a gente possa estabilizar as nossas emoções, nossa consciência, nosso espírito, e a partir daí então nós vamos trabalhar de uma forma mais profunda. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem, outra questão que nós temos que entender, então, qual seria o grande objetivo de Jesus em estabelecer uma igreja local? Como nós vimos, essa igreja é estabelecida sobre o que Jesus fez. Amém? Essa igreja é estabelecida por pessoas que Jesus está salvando. Então, aquilo que Jesus fez, nós temos o fato e temos a doutrina. O que Jesus fez, tem o fato, tem o evento, ele morreu e ressuscitou. Ninguém discorda disso, amém, queridos? Ainda que as pessoas não entendam a doutrina, elas têm conhecimento do evento. Qualquer nação do mundo vai conhecer que Jesus existiu e que ele morreu. Uns acreditam que ressuscitou, outros não, mas a maioria vai até concordar que ele veio e viveu e fez o que fez. É o evento. Agora, a doutrina por trás, o que nós sabemos que Jesus Cristo fez, primeiramente se tornou justiça, ou seja, pagou o preço que era necessário ao Pai. Jesus também se tornou redenção. O que ele fez? Ele entrou no mercado, redenção é isso, entrou no mercado de venda e comprou o produto novamente, nesse caso, o ser humano, eu e você. Ele tirou do mercado de venda o ser humano. Jesus fez o que também? A reconciliação. Ele reconciliou novamente o homem com Deus, porque nós havíamos perdido esta reconciliação. Jesus também promoveu a paz, Hoje temos paz, tranquilidade para estar diante de Deus. E nós temos aí então N obras que Jesus Cristo fez, que se você quiser aprender com mais profundidade, a gente tem um seminário de 3 anos lá em cima, e você vai aprender com bastante profundidade estas questões. Isso está feito, e nós chamamos isso então desta igreja estabelecida nos fundamentos. Ninguém pode tirar isso, porque está feito. Amém? Amém? Ninguém pode mover isso, porque está feito. E nisso que está feito, onde a igreja está fundamentada, nós até que poderíamos associar aqui, com os devidos cuidados, o que nós chamamos da igreja invisível. Esta igreja invisível é a igreja que eu e você hoje podemos ver na localidade, mas e a igreja de 2000 anos atrás, a igreja de 1000 anos atrás, a igreja de 500 anos atrás, a igreja de 200 anos atrás? São todos estes que morreram em Cristo nesses fundamentos e hoje são arrolados nos céus como esta igreja invisível, esta igreja triunfante, esta igreja que é mais do que vencedora. Glória a Deus. No entanto, se tratando da nossa geração, se tratando de nós que estamos vivos, que somos a igreja presente, a igreja de hoje, que é a igreja agora visível, a igreja que a sociedade vê, a igreja que o bairro enxerga,
a igreja que a cidade enxerga, a igreja que o país enxerga, a igreja que os continentes enxergam, a igreja que eu e você fazemos parte, nós chamamos essa igreja de igreja militante, a igreja que trabalha, a igreja que faz valer a obra de Cristo, a igreja que faz valer a pena o sacrifício de Cristo na sua geração. Glória a Deus. Então nós não podemos responsabilizar de nada aqueles que foram, e também não podemos responsabilizar nem os que vão vir. Nós temos que tomar a responsabilidade para nós, desta igreja militante. Aí eu te faço uma pergunta: quando você é uma pessoa sem um foco de ação, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, vocês concordam comigo que você não vai acabar fazendo nada? Não tem aquele velho ditado que diz que ninguém quer abraçar o mundo, morre sozinho? Né? Quem quer fazer tudo, acaba não realizando nada. Esse é fato. Então nós temos que parar a pensar assim, como igreja militante, na minha localidade, qual que é a minha missão? O que eu deveria fazer? O que eu tenho? Onde está o meu foco? Onde está a visão que eu tenho que imprimir força, para que, se por acaso eu não viver os 120 anos, como eu falei aqui no começo, eu viver só 80 anos, que eu tenho que valer a pena esses 80 anos que eu vivi. Simples, não é muito difícil de responder. O conceito já está no nosso coração, né? Adorar a Deus, em querer ser essa igreja e viver essa igreja, amém? Está lá. Agora, o que mais Deus espera de nós? Em primeiro lugar, queridos, que nós como igreja venhamos valer aquilo que Jesus Cristo veio buscar. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio buscar os que haviam perdido, os que se haviam perdido. Amados, esse é um ponto central. A igreja pode fazer tudo e ao mesmo tempo não fazer nada, se ela não se preocupar com os perdidos. Se ela não se preocupar com as pessoas que estão sem Jesus. Eu até brinco dizendo assim, se os salvos aqui dentro estiverem vivos quando Jesus voltar, e a nossa igreja não for assim, aquela igreja que desenvolve pessoas, aquela igreja que não cuida tão bem de pessoas, aquela igreja, não estou dizendo que isso é justificável, hein, irmão? Só estou dando um exemplo, né? Aquela igreja que não tem relacionamentos extraordinários, mas no entanto, é uma igreja que pregou o evangelho verdadeiro, e ganhou centenas e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de almas para Jesus. Eu creio que essa igreja, pelo menos em um aspecto, valeu a pena ela existir na sua localidade. Agora, uma igreja que não ganha almas, que na sua geração, ela vê as pessoas se precipitando para o inferno com uma indiferença total, né? A semelhança daqueles que iam cultuar Deus lá no templo e passavam diante daquele mendigo aleijado que pedia esmolas diariamente, que a Bíblia fala que ele diariamente pedia esmolas, e ele estava na Porta Formosa, o lugar onde as pessoas iam adorar, o lugar que as pessoas iam buscar a Deus, e ninguém fazia nada por aquele homem, só aplacava talvez a sua consciência dando uma moedinha para ele, até que chegou Pedro e falou assim, não, isso não vai ficar dessa forma, eu vou cuidar dessa pessoa, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou, em nome de Jesus, levanta e anda. A semelhança daquele homem, que 38 anos, estava doente, também aleijado, sem poder andar, e a Bíblia nos mostra que Jesus perguntou para ele, por que você não vai lá? Ele falou assim, não dá tempo, porque as pessoas, elas mergulham na água antes do que eu, né? Queridos, eu não queria ser esse tipo de igreja, uma igreja que religiosamente está bem, que estruturalmente está bem, mas naquilo que mais importa, porque Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Entenda isso. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Fala mais uma vez para você. Jesus não morreu
por coisas. Jesus morreu por pessoas. E se Jesus morreu por pessoas, qual que deveria ser o maior anelo? Qual que deveria ser a mais forte batida do nosso coração? Em eu querer ser e viver como igreja, significa em eu ser apaixonado por aquilo que foi pago o preço mais alto. Isso é ser e viver como igreja gloriosa. Eu tenho que ser apaixonado pelos perdidos. Eu tenho que ser apaixonado por aqueles que não conhecem a Jesus. Eu tenho que ser apaixonado por aqueles que estão se precipitando para o inferno e não sabem que alguém já pagou o preço por eles, e que não sabem que eles não precisam ir para lá, e que eles não sabem que eles não precisam viver a vida miserável que estão vivendo. E isso é ser e viver como igreja gloriosa. Não é só a concepção do romântico da adoração, eu quero ser e viver como igreja gloriosa, mas é o prático. O que é ser e viver igreja gloriosa? É amar vidas, é amar gente, é amar pessoas. E nós precisamos tanto disso, queridos. Nós precisamos tanto disso. Nós precisamos tanto disso. Fique pensando sobre isso. Vamos lá. Tente imaginar você no lugar de Jesus agora. Tente você imaginando Ele diante de você, você diante dEle. E você tivesse essa coragem de perguntar para Jesus: Jesus, o que o Senhor foi fazer na terra? Por que o Senhor deixou o seu trono de glória? O Senhor que é o autor e criador e sustentador de toda a criação. Por que o Senhor se sujeitou em querer ser homem? Em levar as fraquezas humanas sobre o seu corpo, em querer sofrer o flagelo que sofreu, em ser tão injuriado, em ser tão maltratado, em ser tão desprezado como foi. Eu tenho certeza que a única resposta que vai vir da boca de Jesus vai ser essa: eu amo o homem e sempre vou amar o homem. E eu sabia que só eu tinha a condição de fazer o que foi feito. Por isso eu não me eximi da responsabilidade. Por isso eu não me eximi de ir ao mundo e fazer o que fiz e pagar o preço que eu paguei. Agora, lembra que eu falei? Ser e viver igreja gloriosa? Talvez a gente não pare para pensar sobre isso. Como no caso de Jesus, só tinha Ele. Mas aqui na terra, a gente usa aquela desculpa assim: ah, meu chamado não é de ser evangelista. Meu chamado não é para as multidões. Mas, querido, isso não é chamado. Ganhar almas não é chamado. Ganhar almas não é dom. Ganhar almas não é chamado. Ganhar almas não tem nada a ver com nenhuma destas questões. Ganhar almas é assumir a responsabilidade que Jesus assumiu. Só tem eu. E você pode acreditar no que eu estou te falando. Lá no céu, se alguém de nós aqui ter sido negligente, você vai ouvir lá no céu a seguinte palavra: está vendo aquela pessoa que foi para o inferno? Só tinha você para pregar para ela. Ninguém, nenhum outro cristão teve acesso a ela. Só você. Mas você não se importou. Amados, nós temos que nos preocupar com isso. Pela paixão e pela responsabilidade. Pela paixão e pelo dever. A paixão por Jesus
o entendimento do que Ele fez por nós, mas também a responsabilidade, que talvez nós podemos ser, guardadas as devidas proporções, apenas como uma analogia, nós podemos ser um enviado, um ungido de Deus, um Jesus na vida de alguém. Talvez ninguém mais poderá falar a ela, ninguém mais vai poder dizer a ela, senão você. Mas é muito fácil a gente transferir a responsabilidade. Eu não, não, querido, você sim. Seu papel não é salvar, seu papel não é convencer, seu papel é anunciar Jesus Cristo como aquele que salvou o mundo mediante o seu sacrifício na cruz. O resto, meu irmão, deixa com Ele, Ele sabe fazer bem a obra, mas Ele confiou em vocês. Amém? Então, ser e viver como igreja gloriosa significa, acima de tudo, passar por onde caminham as pessoas, viver aonde vivem as pessoas, estar aonde tem gente. Igreja não pode estar dentro das quatro paredes, igreja não pode estar fechada para si, igreja precisa ver o mundo ao seu redor, igreja precisa ver a sociedade ao seu redor, a igreja precisa ver o que está acontecendo à sua volta, e ser voz, ser influência, ser luz, ser sal. E essa responsabilidade não pode ser passada para ninguém, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui então. Então talvez você não seja um evangelista de praça, talvez não seja mesmo, aí sim não é o teu dom, o teu chamado. Talvez você não seja um evangelista pela música, talvez você não saiba cantar, não saiba tocar, tudo bem, aí realmente não são os seus dons, aí não está em suas habilidades. Mas vamos supor que tem uma sociedade que só vai ouvir se for por intermédio da música. Você pode participar daquilo, sabe de que forma? Você pode encorajar músicos, você pode investir em músicos, você pode dar tempo, você pode dar dinheiro, você pode se envolver em projetos. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não tem como se eximir da responsabilidade pessoal, de estar ou fazer parte das questões. Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por pessoas. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo avive isso dentro do nosso coração. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo ponha esse amor pelo ser humano em nossos corações. Que o Espírito Santo ponha em nós a necessidade dessa urgente obra de anunciar a tão grande salvação aos perdidos. De uma forma ou de outra nós temos que fazer. Agora, ser e viver como igreja gloriosa passa só pelo caminho do evangelismo? Não. As pessoas são salvas e elas precisam ser cuidadas. Agora eu vou usar o mesmo exemplo que usei, mas de uma forma diferente. No primeiro eu disse que se uma igreja ela for evangelista, mas não cuidar tão bem, ela cumpriu o seu papel. No entanto, se uma igreja, ainda que não seja o forte dela, o evangelismo, mesmo que deveria ser, mas se pelo menos ela não perde aqueles que Jesus está salvando, ela também já fez uma grande coisa. Ela já fez uma grande coisa. Por quê? Porque tem muitos ministérios, e que eu não espero que seja o nosso caso, que investe todas as suas forças em ganhar pessoas para Jesus, que está 100% certo, mas ao mesmo tempo investe praticamente nada no cuidado, investe praticamente nada em participar das necessidades, em destravar as pessoas, em orientar, dar direção para elas. Isso é tão importante quanto. Tão importante quanto. E novamente, passa agora aonde as pessoas passam. Temos que conviver onde as pessoas convivem. Temos que estar onde tem gente. Então, igreja gloriosa
Não é aquela apenas que fica nas regiões celestiais adorando. Igreja gloriosa é aquela que ganha, igreja gloriosa é aquela que cuida bem. Aquela que tem paixão em ver as pessoas que se converteram como crianças, que precisam do leite, a palavra de Deus, para crescerem no conhecimento, para crescerem na graça, para se aperfeiçoarem em Deus, e que possam assim se tornarem aquilo que Deus sonhou a respeito delas. Lembra o início que eu falei? Ser e viver a igreja gloriosa, porque certamente Jesus, quando salva as pessoas, Ele salva elas, não só para levá-las para os céus, mas para que elas se desenvolvam aqui na terra, no sentido de cumprirem a razão da sua existência, no sentido de viverem no máximo, ao máximo, aquilo que Deus projetou para elas. E aqui está o meu e o teu papel, em ajudar as pessoas a serem desenvolvidas. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Então, o que nós entendemos? Que essa igreja gloriosa, na sua localidade, ela vai se voltar ao quê? Às coisas? Não, se voltar às pessoas. Ganhando pessoas para Jesus e cuidando bem delas. Nesse cuidado, o que nós entendemos? Que nós temos que levar as pessoas a reconhecerem a razão da sua existência, a entenderem o porquê Deus as criou. Eu diria que esse é um dos aspectos mais importantes do cuidado. Eu resolvi tocar nesse assunto hoje para fazer um pouco mais sentido o cuidado. Porque muita gente pensa que o cuidar é apenas ir lá dar dinheiro, faz parte, ir lá dar tempo, faz parte, apenas ir lá e dizer, olha, Jesus te ama, isso faz parte, não estou desprezando isso. Mas, amados, cuidar para mim, acima de tudo, é você ajudar a pessoa a entender, a reconhecer, ajudar a pessoa reconhecendo, se desenvolver, se preparar, amadurecer para o seu chamado, para o qual Deus a criou. Esse é o maior cuidado que a gente pode dar às pessoas, para que os apóstolos sejam apóstolos, para que os profetas sejam profetas, para que os evangelistas sejam evangelistas, para que os pastores sejam pastores, para que os mestres sejam mestres, para que o grupo de apoio de serviço assuma suas posições, o músico, o intercessor, enfim, para que as pessoas assumam as suas funções dentro da igreja local, fora na sociedade, em qualquer lugar. O cuidado que desenvolve, não só o cuidado que protege. A proteção faz parte, mas a proteção que não desenvolve, nós poderíamos usar o exemplo de um pai que cuida de um filho, mas não quer que ele cresça, não quer que ele saia das fraldas, não quer que ele se torne gente, adulto, responsável. Não, o cuidado não é apenas para a pessoa não se desviar, o cuidado não é só para a pessoa não esfriar na fé, o cuidado passa pelo caminho em desenvolver pessoas. Então isso, eu diria que essas duas características de ser igreja gloriosa, né? Como eu sou igreja gloriosa? Amando os perdidos e cuidando dos salvos, pregando o evangelho para os perdidos e edificando os salvos na palavra, indo atrás de uma geração perdida e cuidando de uma geração salva para não se perder. Eu creio que se torna muito simples a nossa prática de igreja local. Se torna muito simples a nossa prática de igreja local com a mentalidade de ser e viver como igreja gloriosa. Aí eu te faço algumas perguntas e vou seguir aqui para terminar. Eu diria, é ruim nós aqui, como igreja local, virmos aos domingos e levantarmos as mãos e adorarmos a Deus? É ruim? Não, irmão, lógico que não. É muito bom, né? Ainda quando mais temos um louvor bem tocado, uma música bem tocada, louvores bem cantados, uma estrutura, né,
que funciona, uma estrutura legal que nos recebe, maravilha. Mas, amados, o grande problema é que as pessoas pensam que isso é ser igreja. Elas funcionam para o culto. Acaba o culto, ela deixa de ser igreja. Eu fico brincando que às vezes nós somos Playmobil. Alguém brincou de Playmobil aqui? Né? Eu ainda brinco, eu tenho Playmobil lá em casa, fico montando com os meus filhos lá, viu? Fico lembrando, né? Não é desse tempo, né? Playmobil, né? Você lembra do Playmobil? Você montava o carrinho, montava o cachorrinho, montava a casinha, montava aquelas coisas todas. E ali então, aqueles bloquinhos tomavam a forma daquilo que estava sendo imaginado. Até um tempo em que você desmontava e virava blocos novamente, sem sentido, não é verdade? Igreja parece que, tem gente que pensa que igreja que é assim, igual Playmobil. A igreja vem, monta os seus bloquinhos no domingo, o grupo de louvor vem, a intercessão vem, a diaconia vem, as crianças estão lá, as finanças aqui e tal, monta os bloquinhos, aí chega na segunda-feira, desmonta tudo e perde o sentido de ser. Não, irmãos. A igreja, que somos nós, amém? Nós somos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Glória a Deus. No dia do ano bissexto, 29 de fevereiro. Agora, o que é essa igreja gloriosa? Aquela igreja que propõe no seu coração dar glória, dar honra, dar louvor, exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Só em palavras? Não, em ações, porque somos essa igreja militante, atrás dos perdidos, querendo salvar os perdidos, tirar do abismo as pessoas. Apenas isso não, trazendo elas para a igreja local, cuidando delas, pagando preço por elas. Amém? Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui da importância da estrutura física, estratégica, organizacional para tudo isso. Bem, tudo que nós fazemos aqui, como igreja local, ela tem, no mínimo, três focos extremamente importantes. No mínimo, três focos. Primeiro, nós temos que entender que nós funcionamos, ainda que como igreja local, funcionamos numa mentalidade de ministério. O que é isso? Nós somos maiores do que meramente uma igreja local. Nós somos um ministério contextualizado com a igreja de Jesus, com o seu reino na nossa geração. Amém? Então nós somos muito maiores do que propriamente essa localidade. Isso é muito importante. Por que isso? Porque se nós tivermos também uma visão megalomaníaca, achando que nós nessa igreja local podemos resolver o problema do mundo, sem precisar de nada e ninguém, a gente vai cair no erro. A gente não vai conseguir, ainda que façamos bem o que temos que fazer, ainda que sejamos apaixonados por Jesus como se deve ser, ainda que venhamos dar tudo que temos como se deve ser feito, mesmo assim, queridos, se cada um aqui der 120% do que pode dar, nós sozinhos não temos condições de fazer a obra no mundo. Por isso temos que pensar como ministério. Então essa igreja local, ela pertence ao ministério chamada Comunhão Ágape. E nesse ministério, o que a gente procura fazer? A gente procura desenvolver a igreja local para que ela seja forte, ela seja poderosa, ela seja estruturada, para que ela possa desenvolver os seus membros. Ganhar e desenvolver os seus membros. Então pense aqui, poxa, essa igreja local, ela faz parte de um ministério, que esse ministério tem uma visão do reino. Glória a Deus, não estamos sozinhos, amém? Agora, como igreja local, tudo que a gente faz aqui, tudo que você puder imaginar, tudo que você puder imaginar, tem um foco. Nós queremos desenvolver essa igreja local. Nós queremos que essa igreja local seja forte o suficiente na obra necessária de ganhar e cuidar bem. Amém? Aleluia. Com isso, essa igreja vai
ajudar a desenvolver pessoas. Então, tudo que a gente faz é isso. A gente não cria estruturas aqui para criar. Todas as nossas estruturas, ela tem o objetivo de quê? De edificar. Toda a nossa estrutura tem o objetivo de quê? De ganhar. Tudo que a gente faz aqui é voltado para ganhar e cuidar bem. Tudo é voltado para ganhar e cuidar bem. Tudo é formatado para ganhar e cuidar bem. Bem, aí novamente a gente vai cair, vai passar, vai percorrer, vai se assentar, vai conviver, você usa o que você quiser no caminho aonde tem gente. Para que essa igreja local, como parte de um ministério chamado Comunhão Ágape, possa ter uma estrutura ministerial, uma estrutura funcional, para ganhar e cuidar bem de pessoas, ela precisa de cada um de vocês que estão aqui hoje. Senão é impossível. É impossível. Não tem como você procurar ganhar o máximo de pessoas e desenvolver as pessoas no seu máximo, achando que um ser humano, um líder sozinho vai fazer isso. É estupidez, ignorância, é qualquer tipo de sentimento contrário à verdade de Deus. Aí entra, queridos, o que nós já falamos, o que eu falei essa noite aqui, motivação, o motivo que nos leva a uma ação. Vamos terminar por onde começamos. Quem quer ser e viver como igreja gloriosa? Amém. Aleluia. Então você já tem motivo de sobra para se dedicar a uma igreja local. Você tem motivo de sobra para fazer parte desse grupo que ganha e cuida. Que ganha e cuida. Se você é melhor no cuidar, você não se exime de ganhar. Se você é melhor de ganhar, você não se exime de cuidar. Você vai dar mais fruto onde você é melhor, mas não fugindo das responsabilidades que são duplas. São questões muito práticas. É que é coisa mais prática do que isso. A gente pode ver isso na Bíblia, né? Se você pega lá Atos, capítulo 2, né? Você pode ler em casa, você vai lembrar bem do texto. A Bíblia fala que houve aquele mover, aquele fogo do Espírito Santo, e todo mundo falando em línguas, falando na língua das nações, as pessoas entendendo e tal, e eles ouviram falar nas suas próprias línguas, a respeito das grandezas de Deus, e naquele exato momento, então, Pedro se levanta, e traz uma palavra tremenda ali, poderosa, e 3.000 almas se convertem, amém, queridos? Depois, um pouco mais na frente, 5.000 almas se convertem. A gente tem ali, ó, em pouco tempo, uma igreja ganhando, ou tendo ganho, 8.000 pessoas. Ali existem duas formas de interpretar, umas falam que são 5, outros falam que 8.000, mas não interessa, 5 ou 8 é bastante gente, amém, gente? É muita gente para uma igreja recém-nascida. Mas se você perceber, no próprio capítulo 2, você vai perceber que esta igreja era uma igreja que cuidava um do outro. Eles estavam na casa partindo pão, eles estavam na casa aprendendo as doutrinas, eles estavam nas casas aprendendo os valores do reino. No mesmo capítulo 42, eles estavam ali compartilhando o pão, e assim por diante, né? Você vai um pouco mais para frente, capítulo 5, 6, você vê a igreja corrigindo os erros, você vê a igreja vendendo as suas propriedades e dando para distribuir, para suprir as necessidades de cada um. Não era uma igreja que só era igreja, era uma igreja com mentalidade de igreja gloriosa, que ganhava e cuidava bem, Por isso aquela igreja, queridos, mesmo sem avião, com meio de transporte muito complicado para a época, que o transporte que levava mais longe na época era o navio. Foi uma igreja que ganhou quase toda a sua geração, se no mínimo não ganhou, mas influenciou quase toda a sua geração, com número, com recursos, com tecnologia, ínfima comparado ao que nós temos hoje. Mas eles tinham um motivo. Você percebe que eles não tinham outra pregação, outro estilo de ser, senão fundamentado em Jesus.
O Jesus que morreu por pessoas, o Jesus que ressuscitou por pessoas, o Jesus que veio ao mundo por pessoas, o Jesus que foi para a cruz por pessoas, o Jesus que entregou seu Espírito por pessoas, o Jesus que se rendeu ao Pai por pessoas, o Jesus que ressuscitou está sentado à direita do Pai intercedendo por pessoas, o Jesus que vai voltar outra vez para buscar pessoas, que é a sua igreja gloriosa, aleluia! Então não tem como nós querermos ser e viver como igreja gloriosa, se nós não amarmos gente, não amarmos pessoas. E aí você vai entender que toda a Bíblia, ela está resumida em 2 grandes mandamentos, que Jesus resumiu. Qual foi? Amar o Senhor teu Deus. Vamos parar por aí, para não ficar tão difícil. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Olha só, essa é a nossa motivação. Aí esse amor por Deus tem que ser derramado, tem que ser vivido aonde? Aonde vive gente, onde tem gente, onde passa pessoas, onde transita pessoas, onde as pessoas sofrem, onde as pessoas choram, onde as pessoas gritam, onde as pessoas estão perdidas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia fala que destes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você percebe, queridos? Vocês percebem, queridos, que não tem como a gente fugir disso. De uma forma ou de outra, nós temos que estar inseridos nesse contexto. Eu diria que da forma mais criativa possível, da forma mais dinâmica possível, das N formas que temos para comunicar o evangelho da salvação, das N formas que temos de cuidar bem das pessoas, mas de alguma maneira, nós precisamos estar inseridos neste contexto. Neste contexto, de ganhar e cuidar bem. E agora, para ensinar sobre ganhar e cuidar bem, a gente tem que estudar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Aí tem assunto, não tem, gente? Mas acima de tudo, queridos, eu quero que você entenda que este ministério, e aqui na igreja da Comunhão Ágape no Butantã, os nossos esforços, o nosso dinheiro, as nossas organizações, tudo que fazemos, ela está voltada para isso, em ganhar e cuidar bem. Cuidando bem, para que eles ganhem. Ganhando, vamos cuidar bem. Eu gostaria tanto que vocês tivessem essa mesma pegada conosco, esse mesmo sentimento conosco, de querer ir, de querer ganhar, de querer cuidar bem. Não pensando que estão obedecendo a um ministério, mas entendendo que esse ministério, que plantou uma igreja local aqui no Butantã, o coração dele pulsa ser e viver como igreja gloriosa, que significa ganhar e cuidar bem. Amém, queridos?